bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje nós estamos na segunda semana do mês de maio, que é um mês temático aqui no canal, sobre livros e filmes com mães, mulheres. E essa semana é mais especial ainda, porque domingo é o Dia das Mães. Bom, e o livro que eu vou falar hoje é um livro que eu amei ter lido, que se chama Famílias Homoafetivas, a insistência em ser feliz, da Alicia Loutran. Bom, esse livro não é um livro de ficção, é um livro quase... A própria Alicia fala que é um romance-reportagem. Por que isso? Porque o livro ele é construído da seguinte maneira: cada capítulo é uma narração, né? É uma reportagem, é um romance, é um texto onde a autora, Alicia, conta pra gente como é a vida de um casal entre duas mulheres que resolveram construir uma família juntas. Coisas que, por exemplo, são interessantes saber. As 20 mulheres que ela entrevistou moravam ou já moraram ou eram ou não eram de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Ai, que amor! Ou seja, o Brasil todo. E eu li, tem várias histórias, óbvio. E eu posso aqui tentar destacar para vocês algumas historinhas ou partes que me chamaram alguma atenção. Por exemplo, as gêmeas, que eram filhas da Juliana e da Priscila, que são duas mulheres lá de São Paulo. Elas, quando foram tirar o passaporte, só que dessa vez já com o nome das duas mães, levou mais tempo porque os profissionais não sabiam como agir diante da ausência do nome do pai e de dois nomes de mãe, já que as fichas só possuíam um campo para o nome materno. Ou seja, eu fico pensando até hoje, pelo menos todas as fichas que eu peguei na vida hoje, sempre foi pai e mãe. E quando é pai e pai, quando é mãe e mãe, será que tem que ter algum cuidado especial e tal? Alguma entrada com advogado? Tem também, por exemplo, a Isabelle, que nasceu em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. E aí, quando os pais dela souberam, eles tiveram uma reação de surpresa, mas não agrediram nem nada. Falaram que era uma escolha dela, e ela falava assim, mas para Isabelle não se tratava de uma opção entre o lado mais fácil, o heterossexual, e o lado mais difícil, o homossexual. Era uma questão de ser feliz ou infeliz com base em suas escolhas, e ela optou pela felicidade. Não tem nada de escolha na orientação sexual, mas se a gente pode escolher alguma coisa, talvez a gente possa escolher a felicidade, né? Aí tem casos, também tem histórias assim, malucas. Por exemplo, a Helena tinha um marido e aí com o fim do relacionamento, o ex-marido, né, o pai da criança, tentou ganhar a guarda das crianças, falando que a sexualidade da mãe era nociva aos filhos e fez um verdadeiro terror psicológico com a ex-mulher. E aí depois ela ganhou e a juíza falou assim, a orientação sexual da mãe não influencia em nada na capacidade dela em cuidar dos filhos menores. Tem uma história parecida com essa, que é o do romance Carol, da Patricia Highsmith, que tem um vídeo lá no primeiro mês também, que eu posso botar o link pra vocês, que também tem essa questão da guarda da filha com o ex-marido, mas era em 1950, onde era pior ainda e onde a justiça não estava do lado dos homossexuais, né? Então lá atrás foi pior ainda, agora pelo menos uma juíza fez uma coisa positiva. Tem a história da Dinha também, que aí, na verdade, quando a mãe dela percebe que ela ainda está se envolvendo com mulheres, ela conta pro pai da Dinha, e o pai da Dinha fala assim, sua família ou sua homossexualidade. E aí, nesse momento, a Dinha explicou pro pai que não poderia viver com um homem sem gostar, que não poderia escolher ser infeliz. Então ela sai de casa e escolhe sua homossexualidade. Quer dizer, ela não escolhe, ela não tem escolha, né? Ela decide ser fiel a quem ela é. E aí, com isso, ela deixou a casa dos pais e foi morar com a mulher que ela estava apaixonada, que era a Lourdes. E o pai dela, como ainda possuía a guarda da neta, ou seja, da filha da Dinha, proibiu que a Dinha voltasse para casa e que também fosse visitar a própria filha. Ou seja, o avô passou um ano sem falar com a Dinha e sem permitir que ela visse a própria filha. Não. Como é um livro que a Alicia vai guiando a gente, né, falando como ela chegou, como ela conheceu, e ela conheceu basicamente todas essas pessoas numa comunidade no Facebook, num grupo de Facebook de famílias homoafetivas. Como existe uma necessidade muito forte das pessoas conhecerem outras pessoas semelhantes
a elas mesmas, né? Com histórias parecidas, para elas não se sentirem tão sozinhas nesse mundo às vezes tão cercado de ignorância e preconceito. Mas ninguém melhor para falar sobre o livro do que a própria autora, Alicia, que eu adorei, que ela viu um post, ela achou o nosso canal, viu que eu ia falar sobre o livro, mandou uma mensagem, eu já pedi um vídeo, então agora vamos ouvir a Alicia Loutran. Olá, eu sou Alicia Loutran, eu sou autora do livro Famílias Homoafetivas, A Insistência em Ser Feliz, que foi lançado no ano passado, 2016, pela editora Autêntica. E o livro ele foi fruto de um trabalho de conclusão de curso, né, do curso de jornalismo. E aí, quando terminou, eu submeti a um concurso da editora Autêntica, eu ganhei e foi publicado pela editora. Eu tive a ideia de escrever um livro que conta a história de famílias homoafetivas formadas por mulheres e filhos, a partir do momento em que eu tinha visto uma reportagem, né, sobre o tema, e eu percebi que eu não conhecia muitas famílias assim no meu dia a dia, e as que eu conhecia, eu não sabia sua história, qual era a história por trás daquela formação familiar. Havia histórias de preconceito, de aceitação, de felicidades, de amores. Eu queria entender todas essas histórias e como é que essas famílias eram formadas, porque eu não estava vendo isso no meu dia a dia, eu não estava vendo livros assim na biblioteca da minha universidade, nem da minha casa, então eu não via essas histórias, mas eu sabia que elas existiam e que alguém precisava contá-las. Então eu me incumbi nesse papel de querer contá-las, né? E felizmente consegui através do livro, mas existem muitas mais histórias por aí que merecem ser lidas e vistas e contadas, e que são histórias de muito amor, principalmente muita felicidade. É um livro de muita afetividade, realmente. Porque é um livro que conta a história de 13 famílias, né, que são famílias que eu encontrei, seja na internet, seja através de amigos, de alguns contatos, e que eu fui entrevistar pessoalmente, porque eu achava que a entrevista pessoalmente daria toda uma noção diferente para quem estaria lendo, e por isso que ao início de cada capítulo eu conto a minha trajetória, como foi que eu conheci essa pessoa, como eu estabeleci o contato e como a gente se viu, o primeiro encontro, e como foi, em qual cidade foi, porque o livro foi feito em 8 cidades, né? Aqui em Petrolina, que é a minha cidade, em Pernambuco, também em Olinda, Pernambuco, Salgueiro, também Pernambuco, interior, e na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Águas da Prata, também São Paulo. A partir das minhas andanças aí por todas essas cidades, conhecendo essas mulheres e sua família, eu pude ver através dos meus olhos, e o que eu conto pra vocês através dos meus olhos e dos olhos delas, né, das palavras delas, essas histórias, que são histórias que eu quis ir um pouco mais a fundo, eu quis contar o que não era tão falado, assim, em matérias do dia a dia, então eu quis ir lá e contar sua história desde o nascimento e conflitos familiares, para conseguir chegar como essa família estava estabelecida hoje. Então, como foi o processo de adoção de filhos, reprodução assistida, como foi esse sonho, porque as famílias homoafetivas, muitas delas, elas têm, ou então não só as famílias, mas cada pessoa homossexual ou LGBT, no geral, tem muita dificuldade em sonhar com perspectiva de família quando querem, né? Então, se a pessoa tem o desejo de uma formação familiar, seja casando, seja tendo filhos, ou os dois, a pessoa precisa poder, porque os seres humanos estão aí para serem todos iguais e poderem isso. Então, é isso que eu trago no livro, essa possibilidade para as novas famílias, para as mulheres e para os homens homossexuais que sonham em ter sua família um dia e que não podem ter seus desejos castrados, eles não podem ser cortados por padrões sociais que insistem em dizer que as pessoas não podem formar uma família quando são homossexuais, quando fazem parte da sigla LGBT. Então, o meu objetivo foi esse, contar essas histórias, porque elas não estavam sendo contadas, muitas delas foram contadas pela primeira vez para mim, então eu tinha que reproduzi-la da forma que eu consegui, que foi uma forma mais romantizada, através de um romance-reportagem, que é como o livro se classifica. Como é um filho que tem 2 mães, como é que as instituições, as escolas, os tribunais, como estava a questão do registro de nascimento dessas crianças. Então tudo isso é contado nesse livro, e eu acho que ele é um trabalho social para as pessoas que, seja você LGBT ou não, é uma perspectiva de uma história que muitas vezes as pessoas escondem, ou então viram o rosto para lá, ou tem mesmo preconceito, julgam mesmo, ou então não falam nada e aquele famoso silêncio se perpetra aí pelo mundo.
Então essas histórias têm que ter contado, essas crianças estão aí, os filhos das famílias homoafetivas estão aí, as famílias estão aí e os sonhos estão aí para qualquer pessoa LGBT que precisar sonhar e que quiser sonhar possa ser capaz. Então um dos objetivos principais era isso, que os LGBTs eles pudessem sonhar com sua família através de histórias inspiradoras, que são essas histórias, e que também qualquer pessoa leia e que possa entender essas famílias e não mais fazer pré-julgamentos ou ter preconceitos. Eu recebo muitas respostas dos meus leitores de que se emocionaram tanto com as histórias e que riram e que choravam de acordo com o que liam o livro e que viam sua história sendo contada mesmo sem ser o personagem. E outras pessoas, teve uma mãe de uma pessoa homossexual que falou comigo que tinha lido e que leu para entender um pouco mais sobre a sua filha e a família que ela estava querendo formar. Isso tem um grande significado em as pessoas. É uma utilidade pública as pessoas entenderem a vida do outro e não fazer julgamento quando na verdade nem conhecem a sua história. Então é por isso que eu escrevi esse livro e eu convidei todos a lerem e depois de lerem me passarem as impressões do que achavam antes e do que acham depois. Bom, e no trecho de hoje eu escolhi um pedacinho da história do Juliano e da Priscila, esse casal de São Paulo, onde a Priscila estava grávida, né? O parto dela teve que ser adiantado por algumas complicações e depois que as meninas gêmeas nasceram, elas nasceram com 35 semanas, elas tiveram que ficar na UTI. E na UTI neonatal desse hospital, os casais, o pai e a mãe, de outras crianças se revezavam, né? No caso delas, eram as duas mães que ficavam se revezando. Em uma das saídas de Priscila para tirar leite, Juliana entrou na UTI e a enfermeira-chefe do hospital a avisou de que era a última vez que ela poderia entrar. Juliana questionou o porquê. Por que você não é ninguém? Juliana não sabia o que fazer diante do que a mulher tinha dito. Já chorando, ela olhou para as meninas e refletiu se deveria contar a Priscila, pois a esposa estava de resguardo. Priscila ainda estava em uma sala retirando leite, quando Juliana, decidida, mas com o rosto inchado de tanto chorar, contou a ela o ocorrido. Priscila respirou fundo e foi falar com a enfermeira-chefe. Ela pacientemente perguntou o porquê de sua esposa não poder ficar com as filhas, já que ela também era mãe, havia assinado os documentos, assistido ao parto, até pagado ao hospital. A enfermeira irredutível disse que não era por ela, mas sim pelas regras do hospital. Já enfurecida, Priscila pediu para que ela chamasse a superior para resolver a situação. Diante da relutância da mulher, Priscila já estava quase gritando para que algum outro profissional aparecesse ali. Mais calma, após a chegada da vice-gerente do hospital, Priscila explicou o que estava acontecendo. A mulher contou que já havia assistido ao parto delas, que tinha sido muito bonito e que Juliana era muito mais presente do que muitos pais ali. A vice-gerente esclareceu que ela poderia sim ficar com as crianças, mas que se revezassem como os outros casais, não as duas juntas. Elas concordaram e a enfermeira-chefe assistiu a tudo, dessa vez calada. Esse livro aqui, Na Trilha do Arco-Íris, do movimento homossexual ao movimento LGBT, que é do Júlio Assis Simões e da Regina Facchini, e é um livro que conta a história do movimento LGBT, desde os seus primórdios ao movimento atual, até onde o livro foi publicado. Para quem faz pesquisa sobre o movimento LGBT, escreve artigos, ou quer conhecer também a história do movimento, eu indico muito esse livro porque ele conta em detalhes, ele traz toda a atuação do movimento e como ele se organizou, e é bom pra gente ter uma perspectiva de como o movimento está hoje, saber de onde na verdade surgiram esses grupos que existem hoje, quem são essas pessoas, e muitos nomes são citados, e eu acho fundamental para qualquer pessoa LGBT e também não LGBT conhecer essa história, porque é uma história que vale a pena ser contada e que foi contada aqui nesse livro, Na Trilha do Arco-Íris. E eu também tenho outra indicação, que não é um livro de temática LGBT, apesar que um dos capítulos tem uma mulher lésbica, mas é um livro que me inspirou muito para escrever o meu livro, e é um livro de uma escritora chinesa chamada Xin Hanshu, o livro As Boas Mulheres da China. A Xin Hanshu tem vários livros, esse foi o primeiro livro que ela escreveu. Ela era jornalista e tinha um programa de rádio onde ela recebia cartas
das ouvintes. E então, a partir dessas cartas e entrevistas que ela fez, ela escreveu esse livro em que ela conta a história de mulheres e que ela foca muito na diferença entre gêneros na China, né? Na desigualdade entre homens e mulheres. Então é uma leitura que eu recomendo muito, é o livro que inspirou a minha vida, é um dos meus livros favoritos e eu recomendo muito para quem quiser ler, é muito emocionante e muito forte. A leitura desse livro é o livro As Boas Mulheres da China, da Xin Han Shu. Lícia, muito obrigado por ter colaborado com o canal, mandando a sua dica e mandando o seu depoimento. E é isso, compartilhem, curtem, comentem e curtam. E é isso, compartilhem, curtam, comentem. Então é isso, fiquem por aqui, comentem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, fiquem por aqui. Tô muito feliz, esse livro é maravilhoso e a gente vai se ver por aí no canal, tá bom?